Essas reflexões aí, vamos lá. Você estava falando lá no começo que, putz, eu queria mostrar ou queria ser um bom pai. Uhum. Isso é uma reflexão de tu, moleque, ou isso é uma reflexão de tu quando Cara, eu segura a sempre tua gostei filha? de criança, eu crescendo queria ser pai. Eu falava pra minha esposa, na época namorada, que eu queria ser pai. Quando ela ficou grávida, eu fiquei super feliz. Ela ficou super nervosa, Tu tava tentando aflita. ser pai? Ou foi sem querer? As duas vezes eu queria ser pai, assim, né, eu falava muito sobre isso, mas foram acidentes. Assim, a gente não combinou, vamos fazer. E aí, as duas vezes, ela ficou um pouco insegura, porque tem um impacto na vida da mulher muito maior do que na vida do Com homem. certeza. Muda tudo. Corpo, social, profissional, muda tudo. E pro homem é bem mais fácil. E elas são mães bem antes da gente ser pai, no fim das contas, né? Porque Na hora assim. que descobrem. Não, porque veja, o bebê tá no bucho delas, né? Tá lá crescendo, tá chutando elas. A gente chega ali, pelo menos foi assim pra mim. A minha esposa ficou grávida e a gente tava mesmo tentando ficar grávida, que acontecesse, que viesse uma criança ali naquele momento. Mas eu. Não é que eu me apavorei, porque, como eu disse, a gente estava tentando fazer isso acontecer mesmo, mas pra mim só cai a ficha de verdade quando a Carol nasceu, porque até então era a minha esposa grávida, com uma barrigão, inclusive na primeira vez ela ficou muito inchada, ela ficou muito grande, foi uma gravidez até meio complicada, teve que ficar arriada mesmo, assim, afastada de trabalho bem antes do que geralmente se fica. E eu era pai ali, mas pra mim eu era pai no ponto de vista de, pô, bota a mão na barriga, eu faço um carinho, falo uma parada, não sei o que é diferente Sim. de todas essas transformações que você tava falando que acontece na vida e no corpo delas, né? Mas, então eu digo que eu virei pai só no dia 22 de janeiro de 2013, que foi quando a Carol nasceu mesmo, que foi quando que eu segurei e aquela sensação de segurar a criança pela primeira vez foi o que me transformou completamente. Então, assim, pensar em ser pai, querer ser pai e tudo mais, eu queria. Eu pensava nisso. Mas eu não tinha entendido o que isso queria dizer de verdade, até de fato segurar a minha filha. Sim. E eu suponho que... Eu ouço muito isso, é um clichê, é um clássico esse, Aham. né? Tipo, eu não sabia o que era ser pai, eu imaginava o que era ser pai, quando chega o bebê no meu colo, eu entendo o que é ser pai, Aham. e como você usou a frase ainda, isso muda a minha vida completamente, ou muda a minha visão de mundo completamente. Muda inclusive as vontades, assim, pelo menos, eu suponho que isso talvez seja um clichê porque, bom, é verdade pra todo mundo que tá tentando ser um bom pai, né? Porque Não, é que esse que é o ponto. Não muda a visão de mundo completamente ali naquele momento. Aquele momento é tipo uma cachoeira de responsabilidade que você tem que dar banho, trocar fralda, botar pra dormir, entender todos os processos. Vem uma visita, você tem que dar um sabonetezinho de pé pras visitas. Vem sempre um amigo que diz que torce pro time contrário do seu. Aham. É uma confusão mental aquele primeiro momento, aquela chegada do bebê. E isso é uma consequência de eu e você, e em geral todos os homens, não serem preparados para esse momento que é tão importante, velho. Em momento algum, a gente Interessante, bate né? nas costas de um moleque e fala assim: você vai ser um bom pai, hein? Vai trocar fralda pra caramba, entendeu? Vai levar na creche, vai ser um bom pai, cara. A gente não treina pra ser bom pai, pelo contrário, né? Quem viu Divertidamente sabe o que nos treinam, como nos treinam. Nós homens, a gente é limitado na capacidade de dar, de ser alegre, de demonstrar tristeza, de demonstrar medo e demonstrar nojo. E quem viu Divertidamente sabe que só sobrou uma emoção. E esse é o nosso idioma. A raiva é o nosso idioma. É a forma que a gente se comunica. Porque a gente sofre muita violência, velho. Se fala muito da violência que as mulheres sofrem, mas acho que é importante também a gente falar das violências que os homens sofrem, pra gente ter um empoderamento que não é só feminino e nem só masculino, obviamente, mas que é um empoderamento relacional, cara. A gente vai conviver junto a vida toda. Então o homem precisa se preparar, ele precisa saber que ele também vai ser um pai cuidador. E a gente sabe cientificamente que um homem, quando pega o filho no colo e quando dá o primeiro banho e quando decide participar naqueles primeiros dias, tem dentro dele neurotransmissores de cuidado. A ocitocina explode na mulher durante a gravidez, especialmente durante a amamentação, quando ela se relaciona com o bebê. No homem explode igual, cara, se o homem decide participar. E assim, eu acho que
O grande desafio é o homem decidir participar. Entendi, porque a gente não é construído Porque o pra homem isso. é construído... Ele não é nem construído para isso e ele é construído para o contrário disso. O homem é construído para não cuidar. Todas as profissões de cuidado a gente foge. Aham. A gente, inclusive, né, tipo, acha que é feminino ser cuidador, ser sensível, ser atencioso. Só que dentro da gente a gente tem sensibilidades também, cara. E se a gente não se desenvolve nisso, lá na frente explode numa briga de trânsito, briga de casa, num abandono parental, num homicídio, num suicídio, numa explosão de raiva de todas as violências que esse homem sofreu quando ele estava se desenvolvendo na sua base emocional, né? Quando a gente está falando de sentimentos e está falando das emoções base, cara, Divertidamente é baseado numa pesquisa científica, você deve saber, né? Paul Ekman estudou as emoções base, Divertidamente é baseado naquilo. A gente não pode ser alegre, mano. Você não pode ser alegre. Não. Você tá dançando demais. Tá dançando demais. Imediatamente a tua identidade é colocada em xeque. Pô, mano, tá muito alegrinho. Alegrinho. Então, na adolescência, a gente vai aprendendo a ser igual a todos os nossos brothers, sem alegria, sem tristeza, sem medo e sem nojo. E abafar essas emoções é desafiador, né, cara? Pra biologia humana. Suponho que sim. Que deveria ter todas as emoções e trabalhar em entender todas as emoções. Por isso que eu acho que quando chega o bebê no seu colo, o cara explode às vezes. O cara explode em choro, ansiedade, nervosismo. Alguns não lidam bem com esse nervosismo, fogem. Outros lidam bem com esse nervosismo, tiveram, de repente, uma boa mãe, um bom pai, um bom incentivo, viram um amigo que é cuidador, viram um brother que leva na escola, perceberam a beleza que tem um pai abraçar um filho, mano. Um pai brincar com uma filha e disseram, pô, mano, eu acho que eu vou querer ser esse cara aí, cara, quando eu for pai. E aí essa decisão ela é fundamental, porque você sabe, depois dos primeiros dias você se apaixona por aquele ser, cara. É um estranho que vomita, mija sua roupa, caga na sua roupa, leva suas economias, chora a noite toda, complica sua relação com a sua esposa e você se apaixona. Porque é um desconhecido que você aprende a se apaixonar. Você diz, não, é decisão minha, eu vou cuidar de você, vou ser um gigante protetor, vou te botar pra dormir, vou dar todos os seus banhos. E você ganha na coragem, né, velho? Na força, no amor. Então eu acho muito bonito quando isso acontece, assim. E eu acho que todo homem que faz isso, ele tá indo contra um histórico de violência e de ausência.